Isso. E ó, para construir uma relação saudável é preciso aprender a impor limites. É um desafio, eu sei. A gente vai falar sobre esse assunto agora, no Papo de Quinta. Trio formado do jeitinho que eu adoro e você de casa também. Aqui no estúdio eu recebo a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia. A gente já estava aqui tricotando antes de entrar no ar e você pode participar do nosso Papo de Quinta enviando perguntas, dúvidas ou compartilhar sua experiência com a gente através do WhatsApp do Mulher Demais. Tá aí na sua tela, o 991050400. E aí você compartilha essa experiência ou então fala sobre a sua dificuldade e aí a gente vai conversando aqui ao longo do programa, tá? Vou começar com o André hoje, diferente, tá, doutora Andréa? Tudo bem. André, o dizer não muitas vezes soa como egoísmo, né? Em primeiro lugar, como é que faz pra gente romper essa barreira, independente de ser relacionamento amoroso ou não? Mas hoje a gente tá falando aqui sobre relação, né? Por que é tão difícil às vezes e como é que a gente faz pra se desprender disso? Essa pergunta é fundamental. A gente tem que aprender a dizer não desde criança mesmo e entender o que é o não e entender o que é decepção de pessoas, entender individualidades, entender que a gente muitas vezes vai negar muitas coisas e que faz bem e que a vida é assim. O que acontece muitas vezes, Bruno, é que as pessoas pensam, se eu disser não, eu vou estar de alguma forma magoando o outro e eu não quero isso. Mas é possível viver a vida sem de alguma forma causar um impacto no outro? Não é possível isso. Então, tem que ter essa consciência de que o não vai vir mesmo uma hora. E aí, como é que a gente faz? Exercitando. Só tem como começar a dizer o não exercitando. E aí você pode dizer o não, às vezes uma coisa mais simples nos começos das ideias que você for fazendo. Não, eu quero dizer não pra isso, mas não consegue ainda. Isso pra uma coisa mais leve e assim vai. Até chegar nesse exercício contínuo de dizer não. Perfeito. Agora, o que é que esse dizer não, esse hábito de dizer não, esse aprendizado mesmo, né, doutor André? O que é que isso tem a ver com a nossa saúde íntima? A gente sempre tá aqui nesse bate-papo em trio, né, trazendo essas duas vertentes aqui, saúde mental, saúde íntima também. Como é que esse dizer não influencia, assim, diretamente na nossa saúde íntima e na saúde íntima do casal também? Como é que isso acontece? Excelente pergunta. Todo relacionamento, ele tem limites. E o limite é algo que eu respeite a mim mesmo. Então, quando a gente aprende a dizer não, ou a gente não tem esse não, a gente ultrapassa esse limite do autorrespeito. E a gente tem que entender que muitas vezes as pessoas acham que a parte sexual, libido, o relacionamento íntimo é apenas hormonal. Eu acho que hormonal é um ponto só. Então, a partir do momento que eu me sinto, e algumas vezes eu não tenho consciência disso, né? Então eu começo a levar as frustrações, o que meu cérebro interpreta sobre isto, e isso vai destruindo a saúde sexual, a intimidade. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é que na neurociências, que é uma ciência nova, muito tem se estudado sobre o cérebro. E se eu falar o não, todos os cérebros, eles entendem muito mais o não do que o sim. Nossa. Se eu disser, olha, vamos fazer bem simples. Se eu disser, não veja um sol azul, um céu azul agora, automaticamente a gente viu. Mas se eu disser na afirmativa, olha o céu azul, a gente leva um certo tempo. Então, a gente tem que aprender a dizer não, pôr os limites e o do próprio respeito a si mesmo e ao outro, e o nosso cérebro compreende muito bem o não. Entendi. E a gente está falando aqui sobre essa história de aprender a dizer não, porque muitas vezes, né, André, numa relação, às vezes a gente quer dizer não, mas diz sim, até para dar uma evitada ali num conflito, que você acha que não vai dar muito certo. Então é melhor eu me abster da minha própria vontade em benefício daquele relacionamento. Mas nem sempre isso leva a uma vantagem, né? Pelo contrário, né, André? Muitas vezes é uma desvantagem, né? Porque a gente quer muitas vezes empurrar com a barriga o problema para mais para frente, ou talvez para quando for possível enfrentar, e às vezes nunca é. A pessoa só vai tentando, empurrando e nunca enfrenta. O não geralmente é um enfrentamento, né? Quando eu digo não, eu estou enfrentando aquela situação, aquela pessoa.
Então, é importante ter essa definição. Eu vou enfrentar, mesmo que cause algum transtorno, algum tipo de situação negativa na relação, mas com qual objetivo? E ser sincero um com o outro. Né? Se a relação não for sincera, não for verdadeira, e o não faz parte dessa sinceridade, qual o sentido faz aquela relação existir? Né? Pois é, e mesmo entendendo que ali é uma relação onde existem duas pessoas, no Sim. caso aqui, né, dos relacionamentos dos casais, existe a individualidade de cada pessoa, né? E cada um com suas diferenças, suas vontades, as suas não vontades Sim. também, né? Respeitar essa individualidade é muito importante dentro de uma relação saudável. A gente está falando aqui de relação saudável, né, André? Então, estimular isso dentro da relação e até essa parceria mesmo, assim, né? De você não ter medo de dizer não para outra pessoa é muito importante, né? Sim, demais. Eu vou até conectar a Andréia aqui numa pergunta para ela, que eu acho que incomoda algumas pessoas, é um tema um pouco tabu, mas eu vou trazer aqui. André, quantas mulheres já chegaram no teu consultório com alguma DST ou grávidas porque não disseram não para o parceiro? Usar preservativo ou usar algum método anticoncepcional. Isso é muito importante, porque quando aquele limite é ultrapassado de forma física, estampada, todo mundo vê, a pessoa sente. Mas quantos relacionamentos eles têm só esse reflexo? Então, inúmeras vezes a gente escuta as mulheres dizendo: olha, mas eu não queria, eu não estava protegida, eu engravidei. Não tem essa que é a responsabilidade de uma gestação, é de uma mulher só, é de um casal. Então, deságua em tudo, sem a gente falar que o primeiro impacto é na saúde mental. Quantas mulheres chegam com depressão e ansiedade simplesmente por viver uma relação em que não há limites? E olha, o não é para se tornar algo que sempre traz um desgaste. Se o relacionamento é saudável, o não constrói. O não vai fazer um relacionamento muito melhor. E aí a gente tem que entender que muitas vezes nesse relacionamento ela vai ter relações desprotegidas, e a gente sabe que nas mulheres da terceira idade, quanto tem aumentado o percentual de doenças infecciosas, infecções sexualmente transmissíveis, por não pôr limites. Então, em pôr limite no relacionamento, o não é sinal de amor. Perfeito. A gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho, né? A gente vai continuar o Papo de Quinta e aí com as suas opiniões, tá? A opinião de quem tá em casa. Não esquece, manda para o nosso WhatsApp 991050400. Compartilha com a gente. Eu volto já já a conversar com vocês. Combinado assim? A gente tá falando aqui de relação, né? E aí a gente pensa muito nos casais casados, com filhos estudando em casa. E ó, minha gente, tem muita mãe enfrentando